Glória a Deus. Quero que se cumprimentar a todos na paz do Salvador Jesus Cristo. Estou aqui hoje na quarta-feira, aqui no monte chamado Taquara. Eu trazer uma palavra da parte de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, nessa quarta-feira. Glória a Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 31 e o 32. Jesus, no meio dos judeus e os fariseus, os escribas, essas três raças estavam sempre ali unidos para querer desfazer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala para eles dessa forma, capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 31 e o 32, diz assim: Louvado seja Deus! Se permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei o meu discípulo, disse Jesus. O versículo 32 diz assim: Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Oh glórias! Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou citar mais dois versículos neste livro, que é o 18 e o 19. Jesus fala no capítulo 8 de João, versículo 18, ele diz assim: Eu testifico de mim mesmo e de meu Pai. Versículo 19, então os judeus, os escribas, lhe perguntarem: Pois mostra o teu Pai para vos conhecer. Jesus fala: Vocês não conhecem nem a mim e nem o Pai. Se conhecesse o meu Pai, conheceria a mim. Se conhecesse a mim, conheceria o Pai. Então Jesus, ele traz essa palavra, irmãos, justamente para determinadas pessoas que se acham conhecedor da verdade, mas verdadeiramente ainda falta conhecer a verdade. Ele se acha que conhece, mas não conhece, porque nenhuma palavra que Jesus fala é mentirosa, porque Jesus disse claramente: Conheceis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus! Ainda estão nos seus pecados. O pecado, meus amados irmãos, é uma coisa que impede de você conhecer a verdade, porque na hora que você conhecer a verdade, o pecado desaparece da sua vida. O próprio Jesus se encarrega de dar fim na iniquidade daquele que conhece a verdade. E o que é a verdade que Jesus fala? Ele está falando das duas verdades. Louvado seja Deus! Damos uma olhadinha no capítulo 17 de João, versículo 17. Ele disse: Ao Pai que santificasse nós na verdade. E a parte B do versículo ele diz que a verdade é a sua palavra. Então, igreja de Jesus Cristo, não adianta você ter letras e mais letras, formado, mais formaturas, em cima de formatura. Mas se não conhecer a verdade, não vai ter a salvação. Essa é a verdade, que muitas pessoas, louvado seja Deus, não aceitam ouvir esta palavra sobre a salvação e sobre a perdição. Louvado seja Deus! Mas Jesus disse: Se permanecer na minha palavra, são os meus discípulos. Quantos discípulos de Jesus já deixou de ser discípulo por não querer mais
permanecer nas santas escrituras sagradas, ou que seja na palavra de Deus. A palavra de Deus, louvado seja Deus, Jesus fala no capítulo 7 de João, ele diz que a doutrina dele não é dele, é do Pai, né? Ele veio falar que o Pai vos mandou falar. Se permanecer na palavra que o Pai manda, permanecemos seu discípulo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Não adianta ter conhecimento de tantas coisas da ciência, conhecer o mundo inteiro, conhecer todas as ciências do mundo, mas se não conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, é o próprio Jesus, ele é a verdade e a palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Ele disse no meio dos discípulos e no meio dos fariseus e os escribas que estavam ao seu redor, se nós continuar a ler todo o capítulo 8 de João, você vai ver que grande discurso Jesus estava dando ali aos fariseus, escribas. Ele não queria aceitar a Jesus de forma alguma, por causa da palavra de Jesus. E muitas vezes, meus amados irmãos, as pessoas não querem aceitar determinado líder por causa da palavra do líder que traz a verdade. A verdade incomoda os infernos, a verdade incomoda as trevas lá e deixai-me abadacasse. Aleluia! A verdade é a palavra, igreja. Jesus, louvado seja Deus, ele diz que o pai da mentira é o diabo, capítulo número 8 de João, versículo 44. Ele diz que o diabo nunca se afirmou na verdade. Oh, aleluia! E quando se encontram, meus irmãos, louvado seja Deus, e quantas pessoas nunca quis se afirmar na verdade, preferindo a mentira. E Jesus disse que o diabo, ele é o mentiroso e o pai da mentira. Capítulo 8 de João, versículo 44. Foi preciso Jesus chegar ao ponto de falar estas palavras por causa da rejeitação das palavras de Jesus, ou que seja, por causa da sua rejeitação, o povo não estava, aleluia, querendo aceitar Jesus, principalmente judeus, fariseus e escribas, aleluia, por achar muito entendido, muito conhecedor, por dizer que conhecia Abraão, conhecia Deus que era seu pai, mas Jesus estava sempre combatendo. Se o vosso fosse descendência de Abraão, fazia a vontade, a obra de Abraão. Se fosse pai, fosse Deus, o pai de vós, fazeria a obra de Deus. Louvado seja Deus. E chegou o ponto do Senhor falar que eles eram filhos do diabo. Foi Jesus que falou, meus amados irmãos. E por causa destas palavras, muitos escribas fariseus, aleluia, começam a fermentar o povo, a fermentar os cristãos, louvado seja Deus, com seus conhecimentos diabólicos, com seu conhecimento, louvado seja Deus, que não tem nada a ver com o conhecimento da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus é liberto. Disse-lhe Jesus, louvado seja Deus. É melhor conhecer a palavra de Deus para se libertar, irmão, da iniquidade. Só se livra da iniquidade, aleluia, conhecendo a verdade. E a verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Quem conhece a Jesus, ele diz que passou da morte para a vida eterna. Jesus nos garante uma vida eterna, mas se permanecer na sua palavra, ou que seja na palavra dele, meu irmão, louvado seja Deus. A palavra de Jesus não é difícil para nós se cumprir, louvado seja Deus. É porque, às vezes, meu amado, a natureza humana, a natureza do homem, às vezes prefere as coisas mais fáceis, cheias de facilidade, achando que é nos olhos dele, mas na verdade não é nada fácil, na verdade não tem facilidade para a vida aqui na terra. O inimigo coloca na mente do homem as coisas que acha que é fácil, justamente para se desviar da verdade, justamente para não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. E tem muitas aceitas heresias por aí, meus amados irmãos, pregando Jesus que não é o verdadeiro Jesus, o verdadeiro que traz
a palavra da salvação. Eu vi uma palavra pelo profeta Isaías, no capítulo 35 de Isaías, o versículo número 8. Isaías falava assim: existe um alto caminho que se chama caminho santo, por onde o imundo não pode passar. E ele disse até mesmo, aleluia, louvado seja Deus, até mesmo os loucos não errarão o caminho. E o alto caminho se chama caminho santo. Ele já estava falando de Jesus, 400 anos atrás, antes de Jesus fazer carne, essa palavra já existia. Jesus chega, louvado seja Deus, falando para a igreja, depois, louvado seja Deus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele fala essas palavras, a que Isaías falava, no capítulo 14, versículo número 6. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho. É como ele queria dizer assim: eis aí o profeta Isaías já falava que eu era o caminho que vinha do alto, veio lá do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu se não for por Jesus. Jesus não é mentiroso, meu irmão. O problema é que nós não queremos largar a vontade carnais nossa. O problema é que nós achamos que louvado seja Deus, do nosso modo, da nossa maneira, será melhor. Pode até ser para viver aqui na terra melhor, mas para o céu não tem condições de nenhum. Louvado seja Deus. Deus não quer que tu deixe o teu, aleluia, as tuas coisas, o ganha-pão, sei lá o que for, para a sobrevivência. Ele quer apenas que nós obedeça, vive na palavra dele, para que nós ganhamos a nossa salvação. Irmão, todo ser humano tem uma alma, tem um espírito. Louvado, somos composto de corpo, alma e espírito, segundo a palavra não fala desta forma. Eu vejo em 1 Tessalonicenses, ao capítulo número 5, ao versículo 23, se não me falha a memória, ele diz que o mesmo Deus de paz é o que santifica corpo, alma e espírito. Então somos compostos de três, aleluia, alma, corpo e espírito. E quer que todos três sejam santificados, esperando a vinda de Jesus Cristo. O nosso corpo tem que ser um corpo santificado, a nossa alma e espírito, louvado seja Deus, aleluia. E se permanecer nesta palavra, serei meu discípulo, louvado seja Deus. Como é que estamos hoje? Nós estamos na permanência. Muitas pessoas começarem vigorosamente na palavra de Deus, agora já não existe mais. O que era, louvado seja Deus, pecado 30 anos atrás, hoje não é mais pecado. O que era errado uns anos atrás, hoje não é mais errado. Irmãos, louvado seja Deus. A palavra de Deus permanece da mesma forma de 50 anos atrás, milhão de anos atrás, permanece da mesma forma. Louvado seja Deus. Ele não muda e nem vai mudar. O que precisa mudar somos nós, mudar para melhor. Jesus tem o melhor para cada um de nós. O melhor é o céu. Louvado seja Deus. Quando ele estava numa festa, aleluia, e ali que faltou o vinho, primeiro seu milagre, ele, louvado seja Deus, e a água ele transformou em vinho, da tal forma que os mestres salas, os demais que eles provarem aquele vinho, era água, mas transformada em vinho, disseram o melhor vinho, o melhor estava ali naquela noite. Então Deus tem o melhor, meu irmão. Ele quer transformar a sua vida para o melhor, para a melhor coisa. Deixa, aleluia, louvado seja Deus, as coisas, oferecimento do adversário de lado e vem para aquele que te oferece a verdade, a palavra que é Jesus Cristo. Ele nos garante a nossa vitória. Ele morreu na cruz do Calvário. Terceiro dia ressurgiu diante dos mortos para nos garantir essa vitória. Essa é a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham a paciência em ter ouvido. Que Deus abençoe a cada um que estiver ouvindo em nome de Jesus. Permaneça na palavra para ser o discípulo de Jesus. Fica na paz de Jesus Cristo.